O mercado de games deve fechar o balanço global de 2024 com uma receita de 187 bilhões de dólares. A previsão é de crescimento de 3% agora em 2025. Eu converso com o Felipe Crisafulli, que é sócio do Ambiel Advogados e também especialista em direito esportivo. Bom dia para você, Felipe. Seja bem-vindo ao Real Time. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. E um feliz ano novo a todos desde já. Para você também. Quais são as novas tendências nesse mercado de games? Tem novidade vindo por aí em 2025? Nós tivemos como principal novidade, pelo menos do ponto de vista jurídico, foi ainda no ano de 2024, quase que eu me traí aqui falando este ano, Exato. Porque o chip às vezes demora um pouquinho para mudar, né? Demora um pouquinho. Já está no segundo dia do ano. Pois é. Mas nós tivemos a criação do marco legal para a indústria de jogos eletrônicos, que foi a Lei 14.852, que foi publicada em 3 de maio do ano passado, e que instituiu, então, esse marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos, e aí trouxe logo no seu artigo 2º o que é regulado por essa lei, que são a fabricação, a manipulação, a comercialização, a importação, entre outros verbos, uma parte deles terminados em ão, né, para fins de desenvolvimento e uso comercial de jogos eletrônicos no país. E aí nós temos que a lei ela trouxe como objetivo dela, como objeto dela, a questão mesmo dos jogos, né, dos games. Ela não entrou em pormenores do tipo, que é uma questão que sempre é trazida à tona, né, se os jogos eletrônicos são ou não esportes, por exemplo. E isso continua sendo uma discussão no Congresso, é algo que talvez nós tenhamos novidades este ano. Ano passado também tivemos, ou ainda em 2023, agora eu já não me recordo, mas nós tivemos também a então ministra do Esporte, Ana Moser, dizendo que para ela os jogos eletrônicos não seriam considerados como esporte. Isso trouxe todo um rebuliço para o mercado, né, naquela altura. E nós temos alguns estados do Brasil que já tratam os e-sports expressamente como modalidades esportivas, mas do ponto de vista federal ainda não temos nenhuma lei que o governo federal, ou seja, a Câmara Nacional, né, seja através de uma propositura do Senado, seja através de uma propositura da Câmara dos Deputados, tenha expressamente dito que os esportes eletrônicos são de fato esportes, mas aí a doutrina e mesmo a jurisprudência brasileiras normalmente afirmam que são, sim, modalidades esportivas. Como é que você vê o esportes em 10 anos? O prognóstico é de que, por volta do ano 2032, o crescimento tenha sido de 21%, de 20% a 30%, vamos colocar assim, o que dá justamente esses 3% que você acabou de mencionar para este ano 2025. Esse é um crescimento gradual de cerca de 3% a 5% ano após ano. Nós chegaríamos aí a algo em torno de 6 bilhões a 10 bilhões de dólares movimentados nessa indústria em todo o mundo. O Brasil, muita gente ainda diz que engatinha nesse mercado, porque nós temos um potencial muito grande de crescimento. Na pandemia, nós vimos como os jogos eletrônicos e os e-sports, sobretudo, bombaram, por assim dizer, não só na internet, mas também até mesmo os canais esportivos, transmitindo jogos ao vivo, competições ao vivo, e canais abertos mesmo da televisão brasileira, passando programação, com programas específicos para esportes eletrônicos. Então, é uma tendência de crescimento, sem dúvida, mas ela não está tão acelerada quanto foi durante a pandemia, mas aí nós tínhamos uma questão de que estava todo mundo em casa, sem outras formas de divertimento, apenas, então somente em alguns momentos mesmo, os games, e isso também propulsionou esse crescimento um pouco mais acelerado entre os anos de 2020 e 2022, principalmente. Mas este ano, a expectativa de crescimento de novo, sem dúvida. O ano virou e agora muitas bets já estão legalizadas no país. Você acha que está de bom tamanho o que foi feito até agora para tentar regulamentar um pouco esse mercado? Sem dúvida, a gente precisava de uma legislação e de uma regulamentação. Afinal, o brasileiro é um dos povos que mais aposta no mundo e até então nós vivíamos um sonoro limbo, vamos dizer assim, jurídico, porque não tínhamos, do ponto de vista do consumidor, segurança jurídica, caso ele tivesse qualquer direito dele, porventura, violado ou passível de violação,
porque não tinha como se socorrer do judiciário brasileiro, não só porque aqui as apostas eram tidas como ilícitas, mas também porque essas empresas que oferecem esse tipo de atividade, principalmente na internet, né, elas estavam sediadas no exterior. Então, isso também causava uma dificuldade extra para os apostadores, caso precisassem recuperar qualquer valor que fosse depositado, não conseguissem levantar, uma aposta que tivesse sido feita não tivesse sido computada pelo sistema, qualquer coisa do tipo. Então, veio a lei em dezembro de 2018, autorizando as apostas de cota fixa na modalidade esportiva. Passamos 4 anos sem nenhuma regulamentação, embora a legislação exigisse que, ao longo dos 2 anos seguintes, prorrogáveis por mais 2, essa regulamentação viesse. Então, no final de 2023, novamente no mês de dezembro, houve uma nova lei que autorizou também os jogos online, os famosos jogo do tigrinho, jogo do aviãozinho, etc. Então, essa necessidade da regulamentação, da regulamentação, sem dúvida, ela era da ordem do dia. Então, foi melhor nós termos essa regulamentação sendo feita, ainda que ela possa não ser perfeita, e possivelmente jamais será. Afinal, outros mercados regulados estão, dia após dia, também revisitando as suas leis, as suas regulamentações, com o objetivo de melhorar, sempre que possível, o mercado local, né? Nós vimos recentemente, por exemplo, os clubes ingleses da Premier League se reunindo e decidindo que não mais vai haver publicidade no uniforme dos times, pelo menos não no Master Sponsor, né, no patrocinador Master, principal aqui no peito da camisa. Então, se mesmo os mercados que têm 20 ou mais anos de regulação estão, dia após dia, aperfeiçoando a sua legislação e as suas portarias e regulamentações em geral, com certeza o Brasil também vai fazê-lo. E agora, entre o perfeito e o não feito, é melhor o feito, que é o que nós temos no momento. A nossa legislação e a nossa regulamentação estão muito bem colocadas, até porque nós aproveitamos o que havia de melhor e no mundo e tentamos absorver para cá, e evitando trazer o que há de pior, ou o que já foi feito de pior nos outros países. Mas, obviamente, o Brasil não é uma ilha no meio do nada e uma primadona que vai fazer tudo melhor do que qualquer outro país jamais viu. Então, nós temos coisas a melhorar, sem dúvida, mas nós estamos no bom caminho, com certeza também. Obrigado pela participação no Real Time, Felipe. Bom dia para você. Obrigado, Marcelo. Prazer participar do Real Time. Estou sempre à disposição.